Há menos de uma semana, o Brasil foi sobressaltado por mais uma tempestade política. Agora, denúncias graves de corrupção e obstrução de justiça recaem diretamente sobre o presidente da República, Michel Temer. O dono do grupo JBS, Joesley Batista, que negociou delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, gravou uma conversa nada republicana com Temer. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de investigação. O presidente avisou que não renuncia, ele tenta com dificuldades construir sua defesa e desde o início diz que é alvo de uma conspiração. Aliados dele lançam dúvidas sobre o papel da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal no grampo do presidente. Conversa comigo o cientista político Adriano Cerqueira, diretor do Instituto Giga. Bem-vindo, Adriano. Que confusão, hein? Muita. Muita. Nessa segunda-feira, o Supremo decidiu suspender o julgamento que faria essa semana para decidir sobre o pedido de suspensão do inquérito que foi feito pela defesa de Michel Temer. E a defesa depois, o Supremo disse que pediria à Polícia Federal uma perícia do áudio, da gravação que foi feita da conversa entre Joesley e Temer, e a defesa, então, do presidente Temer se manifestou e disse, não, então nós ficamos satisfeitos, vamos retirar o pedido de suspensão do inquérito. Como é que você analisa esse momento dessa grande confusão institucional, política que o país está vivendo, e com esses atores assim, que são decisivos, né, para a estabilidade do país, e nós estamos no meio de uma grande turbulência? Pois é uma situação extremamente grave. Eu não lembro, né, na minha vida de ter assistido um momento como esse. Eu testemunhei, né, o impeachment do Collor, que foi um momento também extremamente grave, mas a gente está vendo agora a possibilidade do vice também, né, sofrer um processo de afastamento de renúncia, que me parece hoje o elemento político mais razoável a ser feito. Na minha avaliação, o governo Temer é terminal mesmo. Assim, eu acho que ele já acabou, eu acho que as condições de governabilidade, de sustentação política dele se deterioraram bastante. Ele não tem apoio popular, né? Ele precisa tocar uma pauta impopular na economia, né, que é o bote salva-vidas dele. Só que para isso ele tem que ter uma liderança inequívoca no Congresso, que foi... Que é onde ele se sustentou até agora, não? Sim, e foi quebrada. Inclusive ele perdeu um poderoso aliado, que é o Aécio Neves. Aécio Neves hoje é uma liderança capenga, né? Mesmo que ele volte ao Senado, né? Não sei se vai conseguir, mas evidentemente, assim, até pelo relato dele, né, nas gravações, ele se enfraqueceu bastante. Então a gente está vendo assim... Só fazer uma parte que eu não sei se as pessoas, se todo mundo que nos escuta está acompanhando isso, mas ele também foi alvo de gravações do Joesley Batista, que é um dos donos da JBS, e essa gravação chegou às mãos da Procuradoria-Geral da República e o Supremo suspendeu Aécio Neves do mandato dele, né? Exatamente. De senador. E essa situação é importante ser relatada porque havia uma trinca, havia um apoio de partidos importantes, principalmente PSDB e o PMDB, para tocar essa agenda. Ela foi bastante bagunçada agora. E o Temer não tem mais essa liderança para tocar essa pauta. Então, sem base de apoio no Congresso, que sobrou o que para o Temer? Agora, você não acha que ele pode, ele tem alguma chance de ganhar tempo e de ir em busca de reunir forças, levando-se em conta que uma perícia, segundo as coisas que eu li e escutei esses dias, uma perícia de uma gravação dessa é uma coisa bastante complicada, segundo os técnicos, né? Isso reúne, inclusive, conhecimentos multidisciplinares, né? E levaria mais de semana, até 15 dias, segundo algumas pessoas disseram e alguns especialistas. Isso não seria um tempo aí, foi feito um freio de arrumação e aí tenta rearticular o Congresso, enfim?
Eu entendo Afinal de contas, a caneta ainda está na mão do Temer, não é? Sim, mas eu entendo que o Temer fez, a sua defesa fez, foi uma jogada tipicamente assim, de lançar bombas de efeito moral, assim, cortina de fumaça. Olha esse problema aí das gravações, né? Então, assim, eles tentam criar um tempo, principalmente uma desqualificação com relação ao que foi gravado. Só que o padrão de ação, né, da equipe da Lava Jato tem se revelado muito cuidadoso. Eu acredito que mais e mais evidências, mais e mais provas vão aparecer e vão se somar a essas que já surgiram. E nesse sentido, o mais tempo que o Temer ganha pode ser mais prejudicial para ele em termos de comprovação das denúncias, e aí ele vai ficar cada vez efetivamente um processo assim, sem nenhum tipo de capacidade de mobilização. Agora, é fato também que ele admitiu, né, trechos bastante comprometedores do diálogo, né, apesar de, ao mesmo tempo, negar implicação, né, em fatos criminosos. Recebeu, né, à noite, né, um empresário, um grande empresário, até deu desculpa, mas eu não sabia que estava envolvido em atividades. Olha, todo mundo sabe, né, que os irmãos batistas têm problemas sérios com a justiça, né, que a JBS está muito envolvida em uma série de ações criminosas. Como é que o presidente não saberia disso? Então não cola essa versão. Outro ele falou que foi para conversar sobre aquela operação, né? Operação carne fraca. Só que ficou claro que, esse evento não tinha acontecido ainda. Então, assim... Quer dizer, a operação não ocorreu. Ele alegou que só o recebeu por conta de que era uma coisa muito grave, né, do interesse da sociedade, do país, e ele acabou se contradizendo. E o padrão Lava Jato está surgindo. Tipo assim, deixa a pessoa investigada falar que ela vai entrar em contradição porque nós vamos apresentar mais e mais evidência. É o que eles têm feito. Não sei se eles se prepararam tão bem assim por causa do Temer. Eu acredito que sim, porque afinal de contas era o presidente da República, né? Enfim, várias figuras importantes que foram denunciadas. Né? Aí vem a pergunta que não quer calar. Quando se colocou em dúvida a questão do áudio, né, no momento inicial, quando saiu só uma transcrição, né? As transcrições foram publicadas pelo Globo primeiro, e algumas coisas assim, pela transcrição, especialmente a questão da anuência dele, do aval dele ao Joesley, para que estivesse bem com o Cunha, que estava na prisão, né, que sugeria uma relação bastante perigosa e criminosa. E isso não se, quando veio a transcrição, quando o áudio foi ouvido, não exprimia aquilo que tinha sido dito antes. Mas tinha todo um contexto, uma série de informações ali, inclusive relatos do Joesley para ele, que eram muito comprometedores. Não é? E aí começou-se, e aí a defesa entrou em campo e disse, olha, pode ter sido editado, que inclusive essa é a discussão no momento, né? E isso pode ter sido feito, tudo indica que foi feito de uma forma orientada. Quem que ia orientar? Não é? Quem poderia orientar? A sugestão seria que a própria Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, né, que tinha informações técnicas para isso, e seria. Então, é uma suspeita muito grave. É uma suspeita grave, como toda suspeita tem que ser apurada, né? Assim, eu sei que o papel da defesa agora, evidentemente, é lançar suspeitas sobre as evidências. É o que toda boa defesa faz. E no caso dos irmãos Batista, pelo que eu entendi, pelo que eu andei lendo, eles foram muito bem preparados. Imagino os advogados, né, que eles não contrataram. E como o instrumento da delação tem sido mais usado aqui no Brasil e também lá fora, porque eles também estão querendo ficar lá fora, eles devem estar se preparando legalmente para conseguir operar lá nos Estados Unidos, eu acredito que eles fizeram um bom estudo sobre isso. Tem outros fatos complicados, né? Um procurador, né, que estava lá infiltrado no meio, que eles pagaram. Procurador da Procuradoria-Geral da República. Que até foi preso por causa disso. Então a gente vê que são situações muito complexas, mas assim, evidentemente eles foram preparados para conseguir uma boa delação premiada, no caso deles conseguirem uma boa premiação pelo que eles entregaram. Então assim, todo mundo ficou meio indignado. Nossa, eles vão
então vão morar lá nos Estados Unidos, né, na Quinta Avenida, mas se o que eles entregaram for de fato verdadeiro, eles entregaram o presidente da República, as principais lideranças, né, de partidos de oposição. O que eles delataram não foi pouca coisa, né? Então, assim... Mas, por outro lado, se beneficiaram de 10 anos de linhas de crédito excepcionais do BNDES, que tornou o grupo internacional. E esse é uma coisa complicada. É complicado, né? sim. A família, os sim. envolvidos, né, saírem completamente ilesos. Essa é uma discussão também que É se uma coloca. discussão, mas a questão é a seguinte, não foi a Lava Jato, né, a Procuradoria, ao fazer esse acordo, não foi ela que deu esse dinheiro para eles, né? Eles conseguiram esse dinheiro por outras razões, que estão sendo investigadas. Então, esse que é o fato. Eles não ficaram bilionários por causa desse acordo de delação premiada. Eles já estavam bilionários. Até vão ficar menos, porque eles tiveram que... agora está tendo uma questão séria, né, sobre quanto que o grupo vai ter que pagar de multa. Eles queriam só pagar só 1 bilhão, a Procuradoria queria uns 11 milhões... Está entre 1 bilhão e 11 milhões essa multa. Então, a gente vê que o processo... 1 e 11 bi, né? Pois é. Então, assim, é um processo muito complicado, né? Que, de novo, se tudo for devidamente bem comprovado, é o presidente da República que foi entregado como um processo extremamente criminoso. Agora, independentemente do conteúdo, se por um acaso vier a público que essa gravação... foi, digamos... orientada, né? Orientada, aí nós temos uma gravíssima crise institucional, né? Com certeza. Aí sim, pode ser... eu não sou da área, né? Eu não sou da área de direito, então eu não posso dizer as implicações disso, se há condições legais de fazer isso ou não. Aí realmente eu não sei. Eu estou sendo muito... porque escapa da minha área. De qualquer forma... Mas aí é conspiração de outros órgãos, de outros poderes. Sim, é complicado, abre espaço para esse tipo de denúncia e mais do que isso, né, fragiliza a Lava Jato se isso aconteceu, né? Agora, retomando a questão do Congresso, nesse momento em que o Temer pode fazer uma tentativa de buscar e deve estar fazendo uma tentativa muito intensa e desesperada de se organizar, né? Nesse domingo, por exemplo, chegaram a tentar organizar um jantar quando viram que enfim, não teria quórum suficiente, recuaram e tal, mas enfim. No fim de semana se trabalhava tentando reaglutinar forças, tentando fazer contatos. O PSDB, o Fernando Henrique assumiu aquele papel de quem está tentando fazer uma grande composição para tentar superar o que está acontecendo. Mas o PSDB assume que papel nesse momento? Ele fica, porque ele está no governo, diz que fica no governo. Mas até onde o PSDB vai, na sua opinião? Eu acho que o PSDB, uma parte dela deve estar querendo sair já. Eu acho que tem um grupo mais jovem, de deputados, né, que estão pressionaram, inclusive, que o Aécio saísse da presidência do partido. Isso eu acompanhei pela imprensa. Então, eu acredito que o PSDB hoje está quebrado. Uma ala mais, assim, comprometida, né, com o atual governo, está querendo permanecer, ver até onde vai dar. Inclusive, hoje, a reforma, né, trabalhista, né, está sendo tratada, está sendo encaminhada, não foi suspensa. E aí a bancada do PSDB teve importância nisso. O problema é que o Aécio até então tinha uma liderança forte lá. Eles perderam essa cabeça. Quem é a cabeça agora lá no PSDB? Essa é a pergunta. O Fernando Henrique está tentando criar uma composição. O Serra, a gente não está escutando nada dele. Alckmin que falou alguma coisa. Então, assim, o PSDB está quebrado. A minha avaliação, vindo de fora, é que o PSDB não tem ainda uma orientação clara do que fazer. Então, nem sei se o apoio dele hoje é significativo. Se ele tomar a decisão de apoiar, não sei quantas pessoas vão acompanhar isso nele. Nem para... Você está falando da rearticulação da rearticulação. O problema é esse. O PSDB ele está quebrado também. Ele vai ter que se rearticular para tomar essa decisão de apoiar ou não o Temer. Esse que é o caso mais grave. Agora, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma declaração hoje que essas reformas vão andar com Temer ou sem Temer. Será? Eu acho assim, imaginando cenários possíveis, né?
Eu acho hoje o mais provável, com a saída do Temer, eu realmente não consigo imaginar o Temer continuando no governo. Pode ter alguma grande surpresa, mas hoje, olhando as condições, eu não vejo o Temer mais governando o Brasil. Ele vai ter que sair em algum momento. O ideal é que ele renunciasse mesmo. Mas, enfim, aí vai haver o processo de sucessão, né? Provavelmente o Rodrigo Maia vai assumir, né? E ele vai organizar eleições indiretas. E aí, um nome... Em 30 dias para isso acontecer. Para ter um novo presidente. Aí é provável que o nome de Meirelles surja como um consenso entre aqueles que querem, que tem a maioria lá no Congresso, para ser o novo presidente do Brasil. Porque ele tem uma liderança na equipe econômica que tem mostrado condições de recuperar a economia. A recuperação da economia está pequena, está lenta, mas está surpreendendo, né? E não mexeria e tocaria as pautas que é prioridade para a elite econômica do país. Exatamente. E ainda tem uma vantagem que, apesar do Meirelles ter feito parte lá da direção do grupo JBS, o nome dele não foi ventilado em nenhum problema. Então, assim, porque isso também é um fato importante. Tem que ser alguém que esteja blindado em relação a possíveis acusações que vão surgir da Lava Jato. Agora, eu fico isso é um caso grave. Você mesmo se referiu à possibilidade de surgirem fatos novos, né? Há notícia de que 2 entre 3 deputados no Congresso receberam dinheiro da JBS nas últimas eleições, que é uma coisa incrível. Incrível. Né? E aí? Isso aí pode complicar esse roteiro aí. Roteiro de reformas, porque aí isso né? São 2/3. O roteiro das reformas hoje está bem comprometido, né? Com Temer não sai. A minha avaliação é que quem está querendo que as reformas aconteçam estão equivocados achando que Temer terá condições de tocar essas reformas. Eu acho que Temer hoje não reúne as condições políticas para isso. Vai ter que surgir um grande fato novo, como o da semana passada, para reverter isso. Então, esse é um problema. Então, tem que ter um novo Temer no lugar do Temer. Vamos colocar desse jeito. Quem vai ser esse novo Temer? Hoje, a opção mais conservadora, mais fácil, seria Meirelles. Porque o Meirelles já tem trânsito, foi presidente do Banco Central na época do Lula, ele tem um bom trânsito na casa, né? Eu acho que para não mexer com o projeto de poder que está aí, né? Exatamente. Então, assim, eu penso, mas eu nem sei se o Meirelles é uma opção válida para eles. Agora, o que para mim está muito claro, este ano 2017, é que a luta política mais grave que está acontecendo, mais básica, é entre quem está querendo promover a Lava Jato e quem está querendo sufocar, controlar, abafar a Lava Jato. A ação da Procuradoria, né, nesse episódio dos Irmãos Batista, eu acho que teve um claro sentido de sobrevivência. Assim. Nós estamos sob ataque, a presidência está articulada nisso aí. O grupo que estava tentando atingir a Lava Jato, perdeu. Perdeu. Com essa decisão, com certeza, foi um golpe, digamos assim, na coluna, né? Então, essa para mim... Quando você diz isso, você está se referindo ao quê? Ao projeto sobre abuso de autoridade? O que eu chamaria de uma pauta escondida que PMDB, PSDB e PT, principalmente suas lideranças, estavam tocando. O que é? Aprovar uma lei da anistia, a questão do projeto de abuso de autoridade, são as questões mais graves que estavam acontecendo. Por outro lado, algumas decisões sendo tomadas na segunda turma do STF, né? Uma nova visão sobre essa ideia de prisão preventiva, e isso beneficiando nada mais, nada menos que o Zé Disseu. Então, assim, de uma certa forma, é como se uma pauta mais conservadora, para manter o atual grupo, que sempre se beneficiou desse quadro do sistema partidário, e aí eu falo os 3 grandes, PMDB, PT e PSDB, eles estavam de alguma forma se rearticulando para conseguir tocar o barco com Temer. Pois é, mas aí a solução Brasil passa pelo judiciário e não pela política, é isso? Eu diria diferente, eu diria o seguinte, a gente tem um quadro político com elites políticas que estão muito viciadas num sistema pouco republicano de disputas políticas e eleitorais. Eu fico imaginando aquele candidato que é correto, que não aceita propina, que vai com poucos recursos e não é eleito. É porque ele foi, o quê? Ele foi incapaz? Não, porque tem gente que aceita propina. Não é uma questão de legislação eleitoral?
Pois é, mas é que tá. A Lava Jato, até o momento, não tem cometido questões sérias do ponto de vista legal. Tanto até que as decisões em primeira instância, mais de 90% delas, principalmente na vara do Sérgio Moro, estão sendo revalidadas na segunda instância. E mais do que isso, mesmo esse projeto, essa decisão de em segunda instância a pessoa ir presa, foi uma demanda explicitada, foi uma proposta explicitada pelo Sérgio Moro. Ele cobrava isso. Então o que eu estou vendo é uma pressão institucional para pegar quem tem que ser pego mesmo. Que eu acho que é o discurso e, na minha avaliação, é a prática da Lava Jato. E ela está indo contra esse modelo político. Então, assim, esse é um embate, para mim, fundamental que a gente tem em 2017. A sobrevivência ou não desse quadro político partidário, que desde 1989 está usando recursos, principalmente empreiteiras, para bancar as suas eleições. E os seus quadros dirigentes também estão se beneficiando disso. Agora, eu volto à questão, como fazer diferente com a legislação eleitoral que está em vigor. Sim. Porque essas práticas, elas não surgem do nada. Claro. Elas surgem porque as regras do jogo levaram. Não é só porque as pessoas são espertas ou malvadas. As regras do jogo conduziram as pessoas, os políticos, a agirem dessa forma. Um toma lá da cá com empresariados, né? Com empresários. Você banca a minha... enfim, você banca a minha campanha e eu te atendo no governo. Enfim, isso... Mas a questão que tinha no mínimo tácito era sim, mas acordo. A questão que eu coloco, que eu acho que é de fundo, é essa. Por exemplo, vamos falar de uma empresa, né? Eu mexo com pesquisa de opinião. Eu nunca cresci muito. Porque se me oferecerem condições para pegar um monte de pesquisa com um monte de partido, mas eu daí tem que virar um laranja, uma série de operações de caixa 2, a resposta minha é muito clara, eu não faço isso. Agora, tem gente que quer crescer fazendo essas coisas. A mesma coisa, eu vou disputar para deputado, vou disputar para prefeito, para governador. Não, eu vou jogar limpo. Eu não sou eleito, fico lá em quinto lugar. Tem gente que quer ficar em primeiro lugar e faz essas coisas. Ou eu fui forçado pelas circunstâncias. Calma lá, né? Eu acho que tem uma hora que a gente tem que saber o seguinte, eu consigo dormir bem pelas coisas que eu fiz, eu estou promovendo ou não? Tem gente que dorme bem na boa. Tem outros que podem até ficar com um grave crise de consciência. Mas a questão que eu quero colocar é essa. Que sistema político partidário a gente quer promover no Brasil? Um que dê chance para as pessoas que querem fazer as coisas certinhas poderem concorrer livremente, em condições mais equilibradas, ou continuar dando chance para os espertos, né? Agora, Adriano, esse é o ponto. Só para a gente encerrar, que nosso tempo já está acabando, que é muito importante, a população. Como é que você percebeu, não é, nas suas pesquisas, no seu trabalho, no seu dia a dia, a percepção nas redes sociais, nas ruas, porque afinal de contas, no domingo as pessoas foram se manifestar, outras deixaram